Olá, boa noite. 24 de novembro de 2016 e nós estamos começando mais uma Quinta Técnica. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque e da Constop. A Enfoque nos traz o terminal Enfoque, que é o software de gráficos, cotações, notícias, cálculos, balanços, análise, roteamento de ordens, controle de risco para suas posições, que eu uso diariamente, ajudei a fazer. Me considero o guardião da simplicidade do terminal Enfoque. O terminal Enfoque só parece simples. Parece que tem pouca coisa. Isso porque ele é simples. Para que ele seja simples, a gente trabalhou muito, porque fazer as coisas simples, minha gente, é de uma complexidade ímpar, eu gosto de dizer. E aqui a gente trabalha muito para você ter algo que seja bastante prazeroso de usar, bastante autoexplicativo, enfim. E embora ele esconda poderosas ferramentas que servem para te auxiliar na sua tomada de decisão, e inclusive o terminal Enfoque também recebe as transmissões das recomendações de compra e venda que nós fazemos aqui na Constop. Hoje, como já disse em outras quintas técnicas, a gente faz recomendações só para posições que não sejam day trade, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos estar começando vamos estar iniciando o nosso produto de recomendações de day trade. Nós ainda não começamos. Uma das principais razões é porque nós estamos programando um processo no terminal Enfoque em que a gente vai estar podendo fazer essas recomendações de compra e venda para day trade usando usando estratégias que envolvem ordem de start, o start stop, o stop loss e o stop gain. Stop loss a gente tem e usa e vamos usar em todas as recomendações que nós fizemos para o resto da vida. Mas o start stop é uma situação em que a gente, estando visualizando alguma coisa no gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente vai planejar a entrada. Por quê? Perdão. Nós vamos planejar a entrada, porque enquanto a gente faz recomendações usando o gráfico diário, a gente trabalha com uma barra de 8 minutos, perdão, de 8 horas. Quando a gente vai para o intraday, a gente está trabalhando com uma barra de 5 minutos. Então, se eu vejo uma bandeira se formando que vá num lugar, como é que se diz? Num contexto interessante, então eu não posso esperar que essa bandeira se rompa para daí fazer a recomendação, porque eventualmente, depois que a bandeira foi rompida, não dá mais tempo de fazer a recomendação, porque a movimentação já aconteceu. Então a gente precisa planejar. Então a gente planeja, solta a recomendação antes, e essa recomendação contém uma ordem de stop, start stop, uma ordem para iniciar a posição. A ordem de stop serve inicialmente para você limitar o prejuízo de uma operação de compra, por exemplo, né? Você faz uma operação de compra porque você acha que o mercado vai subir, mas se cai, bate o seu stop, você liquida com um pequeno prejuízo. À medida que o mercado se move na sua direção, você vai melhorando a ordem de stop e eventualmente você passa essa ordem de stop para cima do seu preço de compra. Nessa hora, a ordem de stop não está servindo mais para limitar um prejuízo, e sim para garantir um lucro mínimo para a sua operação. Você comprou aqui, o stop está aqui, se o mercado voltar e bater no seu stop, você vai ganhar no mínimo esse pedaço aqui, entre o preço de compra e o stop que está acima, né? Então essa é a segunda utilização da ordem de stop. Garantir, limitar prejuízo, garantir um preço mínimo, que eventualmente, um lucro mínimo, né, que eventualmente vai aumentando esse lucro mínimo, à medida que o mercado vai indo a favor da posição. A ordem de stop serve para liquidar uma operação quando um objetivo é atingido, é a ordem que se chama no mercado popularmente de stop gain.
E a ordem de stop serve também para iniciar uma posição. Então são 4 utilizações para a ordem de stop. Ela, uma hora está servindo para limitar um prejuízo, outra hora está servindo para garantir um lucro, outra hora está servindo para liquidar uma posição quando chega num nível interessante, um objetivo, por exemplo, um nível de resistência na ordem de compra, né? E finalmente para iniciar uma posição. Então nós estamos colocando tudo isso no Terminal Enfoque, porque quando a gente coloca isso, nós vamos estar mandando uma recomendação que contém já os níveis de gatilho, tanto da ordem de start, quanto da ordem de stop, quanto da ordem de stop gain, tá? E o Terminal Enfoque então vai ter que primeiro mandar uma ordem para a corretora, que é uma ordem para ser iniciada caso o mercado atinja aquele nível. Se essa ordem for iniciada, aí então Terminal Enfoque, e isso vai ser controlado pelo Terminal Enfoque, ele envia para a corretora, quer dizer, se a ordem foi executada, a corretora informa o Terminal Enfoque que a ordem foi executada, a ordem de start, e, portanto iniciou-se a posição, e aí o Terminal Enfoque manda uma ordem de stop loss e outra ordem de stop gain. Sendo que essas duas ordens enviadas na corretora contém o tagzinho lá de OCO, uma cancela a outra. Se for executada a ordem de gain, cancela a ordem de stop e vice-versa, né? Então nós estamos introduzindo tudo isso no Terminal Enfoque para que a gente possa fazer recomendações como elas devem ser, com responsabilidade, com preocupação com você, usuário, cliente, investidor, com toda a transparência sobre os porquês das análises, das recomendações que a gente faz, e também com uma ferramenta, que é a ferramenta que você tem dentro do Terminal Enfoque, que vai poder calcular para você a variável mais importante que existe. Vou repetir, o Terminal Enfoque proporciona a você, e eu acho que nós somos exclusivos nesse quesito, o Terminal Enfoque, eu gosto de brincar nos cursos que dou, que a gente usa um poderoso algoritmo para calcular o tamanho da sua posição. Como é que chama mesmo o poderoso algoritmo, Juninho? Regra de 3. Regra de 3, é isso aí. Mas isso não é brincadeira. Sim, a gente usa uma regra de 3 porque, dado o seu capital, dada a distância do stop e dado o limite máximo que você vai se permitir perder por operação que você faz, isso é a coisa mais importante que existe. Olha, estão vendo aquela estante ali, ó? Tem uma estante ali, né? Que tem um monte de livros, tem um monte de livros de análise técnica ali. Então, se vocês lerem os livros de análise técnica, vocês vão descobrir que não tem nada mais importante do que controle de risco, money management. E para você controlar o risco da sua operação, você tem que definir um tamanho de posição, você tem que calcular um tamanho de posição, você tem que ter sempre o mesmo risco. O que as pessoas fazem no mercado é que elas têm sempre um mesmo tamanho de posição. Se você tem o mesmo tamanho de posição e usa ordens de stop, considerando que a ordem de stop uma hora vai estar aqui, outra hora vai estar mais para baixo, ou seja, uma hora ela vai estar a 3%, outra hora vai estar a 5%, e outra hora você nem vai notar, mas a ordem de stop está a 10%, 12% de distância. Então, você vai estar perdendo X se for estopado nessa hora, ou vai estar perdendo Y, ou vai estar perdendo 2X, ou 3X, às vezes 4X. E isso é que faz com que você entre num processo bipolar, em que você uma hora vai estar ganhando, outra hora vai estar perdendo, e você vai ter uma instabilidade total no seu processo psicológico. Para você equilibrar o seu processo psicológico, você tem que limitar o risco, você tem que fixar o risco. Para fixar o risco, o que fica variável é o tamanho da sua posição.
Acontece que é um saco você calcular o tamanho da sua posição. Você está fazendo um esforço danado para saber se o mercado vai subir ou se vai cair, analisando tudo. Chega na hora de operar, você tem que fazer uma continha, que é uma regra de 3. Eu posso até te falar aqui, ó. Pega o seu capital, divide pela distância percentual do stop. O stop está a 7% de distância. Você se propôs a perder só 0,5% do seu capital total em cada operação que você fizer. Se você perder 0,5%, considerando que você vai fazer posições 2,5 a 1 ou 3 a 1, por exemplo, você vai perder, você tem possibilidade de ganhar 1,5%, tá certo? Ou 1,25% se você fizer 2,5 a 1, o fator lucro-prejuízo. Então, arriscando apenas 0,5%, você tem condições, você tem possibilidade de ganhar 1,5% se atingir o seu objetivo. Puxa vida, 1,5%, olha aí, o CDI é quase um pouco mais de 1,5% ao mês. Então, com uma operação, você pode fazer o que você estaria ganhando, quase o que você está ganhando no CDI. Você não vai fazer uma, você vai fazer dezenas de operação. Então, talvez você não precise nem perder 0,5%. Mas o importante é você definir, e a gente tem maneiras... E você vai estar vendo vídeos em breve sobre como definir exatamente quanto é que você tem que perder, qual é o máximo que você tem que perder. Qual é o máximo? O que você tem que perder por trade? Bom, depende, né? Depende do que você quer ganhar. Se você quer ganhar mais, você vai ter que perder menos. Mas é muito pouco, é um percentual muito pequeno. E quando você define, só para voltar no cálculo, então no cálculo do tamanho da sua posição, é simples, você pega o seu capital, divide pela distância do stop e multiplica por quanto por cento você quer perder do seu capital. Você tem 100 mil reais, você quer perder 0,4%, você divide pela distância do stop, você vai perceber que o stop está a 5,6% de distância. Então você pega 100 mil reais, divide por 5,6 e multiplica por 0,4. Vai dar o tamanho da posição, não. A quantidade de grana que você tem que pôr nessa posição, tá? Aí, se é ações, você divide pelo número de ações. Se é commodities, você vai ter que fazer uma continha a mais para calcular a quantidade em função do tamanho do contrato futuro, né? Se é índice futuro, você vai ter que multiplicar por 0,2, se é café, você tem que ver. Tem mais uma continha que nós não vamos entrar no detalhe agora, tá? Mas é isso aí. O terminal enfoque faz isso automaticamente para você. Você vai entrar no terminal enfoque, vai definir que você quer iniciar a posição aqui, nesse nível, e daí você vai botar o stop aqui, e vai botar um stop gain aqui em cima, e pronto. E aí ele abre uma janela e, função da distância do seu stop, ele vai falar, olha, você vai desta vez operar 8 contratos de mini dólar ou 200 ações, dependendo do seu capital, dependendo da distância do stop e também de quanto você se propôs a perder, tá? É isso aí. Muito bem. Então, vamos dar início à quinta técnica. E, como sempre, vamos analisar primeiro o índice Bovespa. E depois nós vamos analisar o mercado americano e vamos analisar as ações brasileiras. Estamos com uma situação bastante interessante em termos de análise sobre o que vai acontecer com os principais ativos, porque os Estados Unidos está numa situação única. Mas o Bovespa parece estar bem claro aqui o que ele está fazendo. Nós temos uma reta aqui que a gente fica toda hora está analisando os mercados, então perde um pouquinho as referências, né? Isso aqui está aqui. Não, na verdade nós estamos fora com isso aqui. E estamos medindo isso aqui. Estamos medindo esse nível de resistência que o Bovespa estava testando, que é definido por esses topos aqui de 2012, esse topo de janeiro de 2013 e esse topo aqui que está praticamente no mesmo nível, né? A Bovespa subiu, rompeu e desrompeu, fez um bull trap aqui nesse nível de resistência
e depois disso rompeu essa reta suporte de médio prazo. Médio prazo porque não tem mais do que um ano. Rompeu a reta, isso já tinha acontecido na semana passada, e eu entendo que ela continua continua sendo dominada pela força gravitacional dessa acumulação aqui que nós entendíamos. Quinta, quarta, terça, segunda, sexta, semana passada nós tínhamos três candles aqui nessa pequena acumulação. Estamos terminando o mercado um pouco acima, mas isso aqui pode perfeitamente ser qualificado e eu acho que vai acabar sendo chamado de uma bandeira de baixa. Temos um mastro aqui e o mercado, depois de romper, está fazendo essa acumulação que está acontecendo. Poderia ter sido menor, poderia já ter caído se os Estados Unidos tivesse caído, mas os Estados Unidos está derivando, conforme nós vamos ver aí, fazendo uma força danada para romper o topo histórico, o que é, no meu entender, uma tarefa hercúlea e que não vai acontecer, não vai rolar o rompimento do topo histórico. Mas enfim, isso aqui então tem característica de acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Acho que vai ser chamada de bandeira de alta, mas de repente, se isso aqui evolui para, por exemplo, uma situação assim, a gente vai chamar de triângulo simétrico ou qualquer coisa, mas o fato é que isso aqui tem toda a característica, ainda mais agora, porque nós tivemos uma formação de candlestick, né? Voltando ao último fundo, onde deve haver resistência. A resistência foi encontrada aí em termos de candles, em termos de corpos reais, a resistência foi encontrada a 62 mil pontos e nós tivemos um pequeno clímax em definição e reversão. E isso é uma formação de reversão de candlestick. Então isso pode estar acontecendo aqui no topo da bandeira, isso aqui vai testar os 60 mil aqui de novo e cai. Eu acho que é isso que está mostrando a análise técnica conforme a gente pode fazer. Mas é só isso? Não, absolutamente. Eu estou bastante convicto disso aqui, porque eu tenho esse respaldo aqui, eu tenho costa quente nessa análise. Tenho costa muito quente. Ora, por quê? Porque eu estou vendo indicações técnicas de peso, de vulto. Eu sei que isso aqui é um nível de resistência importante. 64 mil aqui, 63 mil. Por quê? Por causa desses topos aqui, o mercado rompeu esse nível e desrompeu. Puxa, isso é fatal. Ele rompe esse nível e desrompe. Por quê? Porque deveria ter encontrado ordens de stop aqui, de compra. Fez um esforço para romper essa resistência. Nesse dia aqui, no último dia de outubro, ele finalmente rompeu a resistência, teve um fechamento quase nas máximas do dia, e no dia seguinte reversão e entra para dentro de novo. Quer dizer, os touros estão exaustos. Depois ele volta a tentar e cai de novo. Agora ele está voltando e acho que começa a cair de novo a partir de amanhã, não é? Rompeu a reta suporte de longo prazo também. Então nós temos um bull trap, rompimento da reta suporte de longo prazo. Minha gente, é isso que interessa. Você tem um bull trap e o rompimento de uma reta suporte. Então você tem que analisar, você tem que ter isso em conta quando você está analisando o comportamento atual do mercado, que, como nós vimos, é uma acumulação. Então já parece uma bandeira de baixa. E o contexto é de isso estar acontecendo depois de um bull trap e depois do rompimento de uma reta suporte de médio prazo. Pô, é bandeira de baixa. E quer saber, Júnior, me faz uma gentileza, diminui o ar que está muito frio. E eu não vou conseguir chegar até o final desse ritmo aqui. Eu costumo dizer que a análise técnica funciona sempre. Mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que está a afetar esse ativo chamado índice Bovespa, que é a economia brasileira. Em última análise, é a economia brasileira. Vai funcionar.
Então, bootstrap, rompeu reta, tá com cara de bandeira de bar, bandeira de bar, vai romper para baixo. Agora, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, a gente está lidando com o imponderável. É imponderável porque depende de muitos fatores que podem ocorrer, que são randômicos, né? Pode acontecer um monte de coisa. Aqui internamente pode cair o presidente da República, pode cair um ministro, pode não aprovar os negócios do presidente, ou pode aprovar tudo, pode acabar a Lava Jato, pode o Trump dar uma declaração dizendo que o Brasil é o cara, que agora ele vai dar toda a atenção para o Brasil. Pô, pode as agências de rating todas em bloco darem. Pode acontecer tem um monte de coisa que pode acontecer, mas felizmente o conjunto macro de fatores fundamentais muda pouco. E é por isso que a análise técnica funciona sempre, mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. E é uma poderosíssima ferramenta de previsão de oscilações futuras de preços. Agora, tem muita gente aí que fala, não, essa análise técnica não é. Não, análise técnica não é mesmo. Por quê? Porque tem um negócio que é a cabecinha nossa que conta com 80%. 80%. Significa que tudo que você sabe de técnica é 20%. Análise técnica, análise fundamental, tudo é 20%. E o processo psicológico aqui é 80%. Acredite em mim. Eu sou um cara que tenho quase 40 anos de experiência de análise técnica, sei do poder da análise técnica e sei também das armadilhas psicológicas que estão no mercado te esperando, que você nem sabe. A maioria das pessoas que operam na bolsa não tem a menor ideia das armadilhas psicológicas que estão lá à espreita. Curso que eu dou, eu falo longamente de várias armadilhas psicológicas. Tá? Uma delas, por exemplo, você ganhou o dinheiro e você fica ansioso. Eu ficava com uma ansiedade danada. Tem cara que fica nervoso, tem cara que... sabe por quê? Porque o seu tataravô falou pro teu bisavô, que falou pro teu avô, que falou pro teu pai, que falou pra você que para ganhar dinheiro precisava o quê mesmo? Como é que era mesmo, Juninho? Estudar pra caramba, trabalhar pra caramba, ralar pra caramba, isso aqui pra caramba, pra ganhar um salário, pra se dar bem na vida. Agora você vai lá na bolsa, faz tac, tac, tum, puf, ganha 5 salários. Não é que você não tá na linha porque isso é um conhecimento que está enraizado dentro de você, que você precisa ralar para ganhar. Você, quando vai na bolsa e ganha uma grana alta, você está no outro extremo do barbante. Então, dá um conflito no seu subconsciente que você não faz ideia. Eu sei direitinho qual é esse conflito, porque eu vivi isso inúmeras vezes. E aí, o seu subconsciente é um cara que é preparado para fazer você não sentir dor. Dor física, por exemplo, se me joga uma bola de papel aqui agora, vem uma bola, eu vou fazer assim, nem pensei no assunto. Quem fez isso foi meu subconsciente, tá certo? Então ele impede que você tenha dores físicas, dores mentais, dor de cotovelo, dor de bolso também. E dor, função de um conflito que está na tua cabeça, porque você está fazendo exatamente o contrário do negócio que está enraizado dentro de você. Então, se isso está te causando estresse, qual é a causa do estresse? É porque você ganhou dinheiro? Não tem problema, o seu subconsciente vai lá e resolve o assunto para você, faz você perder o dinheiro de novo. E o fato e você eventualmente já que tem mais experiência na bolsa, você já sentiu isso, eventualmente você ganha, tem uma ansiedade danada. Eu, por exemplo, às vezes eu pensava assim, não, mas eu ganhei 98, mas eu ia precisar ganhar 100. Então agora eu preciso fazer mais um day trade, não sei o quê, porque eu preciso chegar no 100, daí eu fazia uma besteira e caía para 92, e daí eu falava, não, e aí começava a aumentar a ansiedade, e daí eu não sei como eu fazia uma besteira, que era um negócio,
que não podia fazer. Com a minha experiência, eu já estava careca de saber que não podia fazer aquilo, mas fiz e perco. Daí eu perco 20, e daí eu fico ansioso porque eu fiz a besteira, e daí eu quero recuperar mais rápido, e aí eu perco mais e não sei o que, e perdi tudo. Ato contínuo. Se respira aliviado. Olha, Jack Bernstein, Investors Quotient. Jack Bernstein é o nome do autor. O nome do livro chama-se Investors Quotient. Ele dedica um capítulo a essa armadilha, dentre inúmeras outras armadilhas psicológicas. Então, minha gente, é isso aí. A análise técnica é muito boa, mas o mais importante de tudo é você ter um processo de controle de risco, que vai te ajudar a ter estabilidade emocional, sem a qual você não tem a menor chance. Agora, as pessoas mais velhas sabem que isso aí é o básico, mas além desse básico, você tem que ter a parte de análise, você tem que saber, você tem que tentar iniciar as posições para o lado que está indo o mercado, você tem que, enfim, você tem que saber um monte de outras coisas, tá? Mas essa parte de você poder manter um equilíbrio na sua emocional, a Enfoque proporciona para a gente através dessa ferramenta que é super simples. Você vai no gráfico com um cursor especial, marca o stop, marca o objetivo e ele abre uma janela e te sugere o tamanho da sua posição e você vê lá qual é o prejuízo que você vai ter. Isso é muito bom, porque se você está vendo de antemão o prejuízo, e a gente faz o prejuízo desse tamanho, letras garrafais, vermelho, para você notar mesmo. Vendo o prejuízo que você vai ter, não tem mais susto. Se não tem mais susto, você não tem alterações no seu equilíbrio emocional. E isso é meio caminho andado para você ter sucesso na bolsa. Tá? Muito bem. Então, de volta aqui ao índice futuro, perdão, ao índice Bovespa à vista. Isso aqui é uma bandeira, tem toda a cara de que vai mandar os preços para 56. Acho que isso ocorre na próxima semana já. Então nós temos baixistas no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Só para variar um pouquinho, né? Quem nos acompanha na Quinta Técnica sabe que a gente tem sido baixista ao longo desse tempo todo aqui e, com exceção de alguns períodos aqui, a gente também tem estado baixista já faz algum tempo, né? Mesmo aqui dentro dessa acumulação, nós tivemos, por exemplo, baixistas aqui, erramos, a gente achava que isso aqui era uma correção, mas depois aqui nós entendemos que o mercado tinha subido, fizemos poucas recomendações de compra, porque o mercado na verdade não deu muita chance aqui, ele teve viradas assim muito bruscas que fizeram com que o preço de mercado se distanciasse muito do nível onde nós teríamos que colocar stop. Por isso que a gente, mas fizemos várias recomendações, tivemos muitas recomendações de compra com sucesso, né? Mas as recomendações que a gente mais fez foi de venda, e agora, por exemplo, temos várias recomendações em andamento. Nós estamos aqui com o nosso produto de recomendações para posições que não são day trade. A gente está com 8, 9, 10, 11 recomendações. Nós estamos com recomendações em Alpargatas, Bradesco, Semig, Direcional, Iven, Ezetec, Itaú, Lojas Renner, Marco Polo, Multiplan e VEG. Isso quer dizer que a carteira da Constop contém 11 posições de venda, nenhuma posição de compra. Talvez a gente vá recomendar uma posição de compra para dólar. Mas enfim, então vamos ver o que o índice Bovespa futuro está mostrando para a gente. E quem nos acompanha também sabe que a gente vê maior clareza no índice Bovespa futuro. Nunca é demais lembrar que esse é o índice Bovespa futuro da Enfoque. O índice Bovespa futuro, que a gente chama de gráfico perpétuo do ativo índice Bovespa futuro, que vence a cada 2 meses. Como se sabe, o índice futuro é negociado para os meses pares. Agora ele está sendo negociado para o mês 12, mês de dezembro, e daqui a pouco vence o dezembro. Mas esse gráfico é
referenciado nos meses futuros. Só que a cada mês, quando chegar próximo de dezembro agora, como aconteceu quando chegou próximo do vencimento agora em outubro, a gente tem uma situação em que você tem o mês presente aqui embaixo e o mês futuro aqui em cima. Geralmente tem um spread aqui, uma diferença entre eles. Então, tem uma hora que a gente para de considerar o outubro e começa a considerar o dezembro. Como agora, daqui a pouco nós vamos parar o dezembro e vamos começar a considerar o fevereiro. Mas, dessa última vez, por exemplo, outubro estava aqui, dezembro estava aqui, coisa de 300, 400 pontos. Quanto tem dado a diferença, Simone, do índice? Você lembra? Tem ideia, não? Não, posso, porque a gente não vê a diferença em pontos, né? A gente vê a diferença, a gente faz o fator logo. Mas dá uma diferença aí de 300, 400 pontos entre um mês e o futuro. E o que a gente faz é que, em vez de a gente deixar o fechamento nesse nível aqui, e no dia seguinte, poxa, o mercado tinha fechado aqui o mês futuro, tá certo? Então, você tem que ter um gap. Se o mercado ficar estável, você tem que ter um gap aqui na abertura. Na verdade, esse gap não existiu, porque na verdade a gente está passando a considerar um mês que tem uma expectativa de inflação maior para esse mês. Então, por isso que tem esse processo. Então, o que a gente faz, na verdade, é ir descontando essa inflaçãozinha aqui, futura. E aí a gente aplica um fator que faz com que o gráfico todo histórico levante-se e de tal maneira que o fechamento do outubro ficaria equivalente ao fechamento do dezembro. Então, a cada 2 meses, a gente levanta o gráfico inteiro, um pouquinho. Cada 2 meses, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E com isso, minha gente, esse fundo aqui por exemplo, esse fundo aqui de fevereiro, de janeiro desse ano de 2016, que a gente vê ele aqui próximo dos 40 mil pontos, na verdade, se a gente for, por exemplo, para parâmetros, valores nominais, a gente vai ver que esse fundo foi 38 mil. Esse aqui é o valor nominal dele, tá? Aí o valor nominal também ficou ruim, né? Porque em 97 a gente tem aqui, eu nem lembro o que é. 97 é desvalorização da moeda, crise da Ásia, né? Desvalorização da moeda, então o Ibovespa acabou perdendo 90 mil para 9 mil. Ele perdeu 3 zeros, né? Enfim, mas vejam, então o valor nominal é 37 e qualquer coisa, e quando a gente vai para o valor ajustado, a gente vê que o valor ajustado é esse aqui que nós estamos vendo ali, né? Que é 41 mil pontos, tá? 41 mil pontos. Então, nesse gráfico da Enfoque, ajustado dessa maneira, nós somos uma empresa que faz isso, tem várias outras empresas de análise técnica que vão te dar um gráfico que não tem isso, tá? Isso é trabalho, isso é serviço, isso é prestação de serviço que a Enfoque faz, né? Isso dá trabalho. A gente tem uma seriedade muito grande aqui para os nossos bancos de dados, por uma razão óbvia, né? Eu sou analista técnico, vou fazer 40 anos de análise técnica. O ano que vem eu faço 40 anos em que eu tomei conhecimento com análise técnica pela primeira vez. Eu quero isso aqui perfeito, esse banco de dados tem que estar perfeito para o meu uso. Eu sou um dos sócios, um dos donos aqui da Enfoque, e isso tem que estar perfeito, porque eu não vou usar um negócio bichado, não é mesmo? Poxa vida, já é tão difícil a gente praticar, fazer e ter sucesso nas operações. Pô, só falta você partir de uma premissa errada, né? E outra, o banco de dados é o maior histórico possível. Terminou em Enfoque, você faz isso aqui, você tem o histórico todo. Ou seja, você subiu no helicóptero e está vendo a floresta de longe, que eu acho que é uma das coisas que difere o analista técnico júnior do sênior. O sênior está sempre vendo a figura toda, para depois ir lá no pequenininho ali e descer até o intraday lá, se preciso, tá? Mas o analista experiente é aquele que vai analisar, tudo bem, se você faz day trade com
com um gráfico de 1 minuto, você não precisa ter uma noção do gráfico semanal, claro que não, mas é muito bom você ter uma noção do gráfico diário. Poxa, tudo bem, tá bom. Não adianta gráfico diário, porque as oscilações são micro, tudo bem, mas então você tem que ter uma noção muito boa do gráfico de 60 minutos, ou no mínimo do gráfico de 15 minutos. E do gráfico de 5 minutos para depois ir para o gráfico de 1 minuto, e aonde você está operando. E se você opera os 5 minutos, você tem que necessariamente ter uma noção dos 60 minutos, e isso é muito bom, porque não, ter uma noção do gráfico diário. Estamos numa tendência de alta ou numa de baixa no gráfico diário, no curto, médio e longo prazo? Isso é importantíssimo você saber. Por quê? Porque isso vai te dar mais segurança. Como eu mostrei a vocês agora há pouco no índice Bovespa à vista, eu estou analisando uma bandeira que não tem lá a carinha bonitinha da bandeira com a plaquinha, eu sou uma bandeira, porque isso não existe em análise técnica, né? Aquelas figurinhas bonitinhas que aparecem nos livros de análise técnica, pô, você não vai achar isso aqui, não. É um negócio que você precisa entender o conceito que está por trás, você precisa saber, por exemplo, o que é uma bandeira. Você sabe o que é uma bandeira? Vou dizer para você o que é uma bandeira, se você não sabe. E desculpe você aí, para quem eu estou ensinando, o vigário para quem eu estou ensinando o Padre Nosso, não é um interesse, mas olha, você que é o vigário, de repente você vai ver a maneira que eu rezo a Ave Maria, tá? E o Padre Nosso. Ficou confuso, né? Mas tudo bem, acho que deu para... Uma bandeira é um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro da bandeira. Então, quando o mercado tem uma resistência aqui, rompe uma resistência, ele vai para cima. Isso faz com que um monte de gente que estava comprado com média de compra abaixo desse nível de resistência, e a maioria do mercado estava, porque o mercado não tinha rompido a resistência ainda, então a grande maioria está comprado com média de compra abaixo desse nível de resistência. De repente, 1, 2, 3, 4, 5 candles, e o mercado põe isso aqui de lucro na posição da maior parte do mercado. Então, de repente você tem uma situação em que a maior parte do mercado está com um baita lucro no papel, na bolsa. E tem um monte desses caras que eventualmente estão com uma posição muito maior que a grande maioria, muito maior, então overtrading, como diz o americano, e isso é o que mais se faz no mercado, é overtrade. Esse é o maior erro que está no mercado. Overtrade tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, que é position sizing, você definir o tamanho da sua posição para que você perca sempre o mesmo tanto, que é um pouquinho. Mas as pessoas são gananciosas, as pessoas são arrojadas, então as pessoas overtradam. Então, voltando à história da bandeira, o mercado subiu rapidamente, você tem um monte de gente no mercado que está com um baita lucro no papel, né? Tá com lucro na bolsa, mas ainda não está no bolso, então esses caras começam a coçar a mão deles para tirar o dinheiro da bolsa e botar no bolso, e para isso eles precisam realizar o lucro. Para realizar o lucro da compra, eles precisam vender. Então, de repente, entra uma enxurrada de ordens de venda no mercado, depois de um mastro, né? Que é o lucro que os caras puseram na bolsa, no papel, porque esses caras são todos feitos do mesmo material, bebem o mesmo tipo de bebida, têm os mesmos medos, as mesmas ambições, eles querem conquistar o mesmo tipo de biotipo do sexo oposto, querem ter a casa na praia, querem viajar para Nova York, para Londres, para o Himalaia, sei lá eu, querem comprar os mesmos brinquedinhos, e eles resolvem liquidar suas posições mais ou menos ali na mesma hora. Qual é a hora? É a hora que o mercado estava subindo começa a dar uma pequena descansada para tomar um cafezinho ali, os caras já começam a coceira e vende. Um monte de gente, a torcida do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo resolve vender ao mesmo tempo, então a pressão de venda se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão de compra principal. Isso faz com que os preços derivem no sentido contrário ao do mastro, formando o que a gente poderia chamar de comportamento característico e padronizado que a massa tem depois de rompimentos de níveis de resistência, e que os livros chamam de bandeira. Infelizmente se deram esses nominhos, bandeira, cabeça e ombro, triângulo, não sei o quê.
E isso aí eu não gosto muito desses nominhos, mas tudo bem. Tem gente que começa a chamar, começa a elocubrar e dar nome para formação de topo. Tem uma lá que chama diamante, aí que ferrou tudo mesmo, né? Porque tem um monte de gente que já acha que o que nós fazemos é cristalomancia, quer dizer, a ciência da bola de cristal, né? Então, quando fala de brilhante, então aí que cabe bem dentro do processo que a análise técnica... Lê do engano. A análise técnica é um processo em que a gente consegue extrair indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. E se não fosse assim, eu não era um cara que se baseia nessa tal de análise técnica. Muito bem. Então, é isso aí. Bandeira. Rompe. Mastro. Por que mastro? Porque rompe resistência, deixa de ter as ordens de venda e toca as ordens de stop e rally. Rally é o mastro. O mastro é o rally. Depois do rally vem o quê? Processo de realização de lucro. Processo de realização de lucro. Faz a bandeira, assim que é sanada a necessidade de realização de lucro, a força de compra principal toma conta e geralmente tem outra bandeira. Muito bem, mas vamos de volta então para o índice futuro, e aqui eu mostro a vocês que no índice futuro, esse gráfico feito pela Enfoque, você está vendo aqui um gráfico que você pode chamar outros gráficos de outras empresas de análise técnica e pode não ver essa mesma curva que você está vendo aqui. Mas na curva do gráfico da Enfoque, a gente vê uma situação de muita harmonia. E o que eu quero quando olho um gráfico é harmonia, eu não quero a randomicidade, né? Eu não quero o caos, eu quero a harmonia. O que é harmonia? 1, 2, 3, 4 pontos numa reta que dura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Uau! 4 pontos numa reta que dura 8 anos. Vocês não tenham dúvida que quando essa reta for rompida, o Fausto Botelho vai ficar autista. Com certeza ele vai ficar autista. Talvez eu fique baixista por um tempo que a gente possa analisar, que possa ter um pullback para a antiga reta de resistência. Mas vai ser um pullback e vai ser uma queda temporária para depois assumir. Infelizmente não sei quanto tempo vai demorar para a gente fazer. Tomara que seja logo, tomara que caia tudo logo, o Trump já faça duas ou três encrencas lá, já substitua o Banco Central lá, suba o juro, cai tudo, quebra 2, 3 e daí pronto, caiu tudo que tinha que cair, aí nós já começamos devagarinho, quem sabe, trilhar uma tendência de alta de longo prazo, né? Vamos ver, isso aí não dá para prever o que vai acontecer. Por enquanto, nós estamos numa tendência de baixa, conforme a gente pode ver aqui, então, no gráfico do índice futuro, o mercado tocou a reta de resistência dessa tendência de baixa, caiu. Ao cair, rompeu a reta suporte de médio prazo e agora essa altazinha que deu aqui é michuruca pra caramba, tá? Com toda a característica também de bandeira de baixa e por isso nós entendemos que é baixa para o índice futuro curto, médio e longo prazo. S&P, o S&P, eu preparei aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Ó, estamos vendo o gráfico do SP500, Standard & Poor's 500 maiores ações americanas, SP500. Começa desde em 1950, tem aí, portanto, 66 anos, esse gráfico, bonito, né? Isso aqui é uma queda que nós tivemos a partir de 1966, aqui no S&P, na verdade ele foi a partir de 1968, caiu de 68 até 82, e daí essa grande expansão econômica que culminou com as .com aqui e que fez o topo do mercado em 2000 e depois caiu. Sim, eu preciso dizer que nós estamos vendo o gráfico do S&P indexado pelo CPI. Aqui no Terminal Enfoque a gente vem aqui, botão direito, parâmetros, indexador é o CPI, E de enfoque é Consumer Price Index, que é o índice de inflação americana. Eu estou mandando inflacionar o passado aqui e não dividir pelo indexador.
Se eu dividir pelo indexador, eu vou conseguir a mesma curva. A gente tem isso aí por causa de mostrar o gráfico em dólar, né? Mas aqui não tem nem o que pensar. É inflacionário passado, em que o que eu faço é que eu pego esse valor, divido pelo CPI do dia e multiplico pelo CPI de hoje, né? E o CPI é esse cara aqui, que teve essa curva de inflação aqui. De 1950 para cá, nós tivemos aproximadamente, de 1903, que eu uso para mostrar o Dow Jones para cá, foi 2.360% que vocês estão vendo no gráfico aí. Mas de 50 para cá foi 929%, 930% mais ou menos, tá? Então, esse gráfico tira, ele disseca esses 930% daqui desse gráfico. Então, isso aqui é, como diz o americano, the real thing, tá? Então, isso aqui é o que acontece de fato. Mas, Fausto, as pessoas olham esse gráfico aí? Não. As pessoas não olham, por uma razão muito simples. Porque o americano não está acostumado com inflação. Não tem a cultura de inflação que nós, e especialmente a turma da minha idade, que conviveu muito. Eu montei Enfoque em 1983. Eu sou o único sócio remanescente dos 4 que fundaram. Luiz Otávio Caiubi Lemos da Silva, meu dileto amigo que eu homenageio aqui, ele não está mais conosco, infelizmente, um grande cara, Lúcio Pada Soares e Carlos Whittaker Vidigal. Mas nós montamos a Enfoque em 1983, auge da inflação. A gente, puxa vida, ficava torcendo para o mercado não subir muito, porque na sexta-feira a gente tinha um papel vegetal desenhado com nanquim, que é como nós fizemos os primeiros gráficos da revista de gráficos de preços que nós tínhamos lá em 1983. E, enfim, estávamos no meio da inflação. Não podia subir muito, porque senão rompia a parte de cima do papel vegetal, e aí tinha que refazer o papel vegetal. Porque normalmente a gente só atualizava o papel vegetal com 4, com 5, que não eram candles, eram barras, porque ainda não tinha sido inventado, sim, tinha sido inventado, mas não tinha sido trazido para o Ocidente os gráficos de candlestick. O Steve Nielsen não tinha tido uma conversa com a trader japonesa amiga dele, que foi o que despertou, ele escreveu o livro de candlestick. Então, a resposta para a pergunta se o americano vê aquele gráfico é não, porque ele não tem essa cultura. Agora, isso é o americano normal. Agora, o family office do Bill Gates com certeza vê esse gráfico. A turma que tem acesso a todos os investimentos do mundo, por exemplo, Fundo Soberano da Arábia Saudita, esse cara vê esse gráfico aqui. E é o que interessa, porque esses caras que tem a grana, né? O que eles operam aí é 90% do que é operado. Depois tem os outros 10% que dividem com os milhões que operam no índice futuro. Mas the big money, minha gente, the big money, o smart money, os caras que são os caras que no final saem com a grana, eles veem isso aqui, tá? Muito bem. Então, o que está acontecendo? Olha, nós rompemos uma reta suporte de longo prazo, o mercado nos deu um bull trap aqui, que não está aparecendo aqui, porque eu pus esse Fibonacci aqui, mas ele na verdade tinha que aparecer aqui. Esse cara está errado. Então esse aqui essa marca aqui, a marca do topo de 2000, que é o topo histórico, tá? Então o mercado nos deu o rompimento dessa marca aqui, já tinha nos feito isso em fevereiro de 2015, caiu, depois subiu de novo. Sabe como é, né? Em 2016, ano de eleição, o Obama não podia largar a peteca aqui quando caiu em junho, né? Porque senão perdia a eleição. Bom, acabaram perdendo a eleição e o mercado ainda assim não cai. Eu acho que agora não cai. Sabem por que eu acho que não cai? Porque agora não pode largar a peteca, né? Porque se largar a peteca agora precisa segurar um pouquinho mais para não cair no governo do Obama. Vocês não acham que é uma boa explicação? Se é que eu estou certo, se é que isso daqui vai cair. E se é que eu estou certo que isso aqui está sendo segurado artificialmente. E está mesmo, né? Quantitative easing 1, 2, 3. E Banco Central, o cara do Banco Central lá falando que... o que o cara falou? Isso vai ficar na história também. Olha, se precisar eu jogo o dinheiro de helicóptero. É isso que os caras estão fazendo lá nos Estados Unidos. Só que não tem precedente, não tem livro, não tem by the book, não tem nada, né? Ninguém sabe no que vai dar isso.
Eu acho que eu tenho uma boa noção sobre o que vai dar. Eu já andei dando um pouco dessa noção para vocês aqui na Quinta Técnica, né? Mas muito bem, de volta aqui ao gráfico então. O que está acontecendo agora? Bom, isso aqui é ontem no S&P, porque hoje é Thanksgiving nos Estados Unidos, não funcionou o S&P, mas funcionou o mini S&P. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje. Então, o mercado nos produziu um bull trap e agora ele teve uma alta pós-Bush. Isso aqui foi o dia da eleição do Bush. Pós-Bush o mercado teve uma alta e agora ele está ele está derivando. Eu falei para vocês que a bandeira é um processo em que o mercado deriva no sentido contrário ao do mastro, e esse processo aqui, que depois de um clímax de alta como esse aqui, o mercado deriva no sentido da tendência, é chamado de deriva. Então, deriva quando é no sentido da tendência e bandeira quando é no sentido contrário. O que, que significa a deriva? Significa perda de força desse ímpeto de alta aqui. Perda de força. O mercado está mostrando aqui perda de força. Ele está patinando, chegando patinando e assim mesmo conseguiu romper o topo histórico. Agora, rompe o topo histórico, minha gente, tem que tocar a ordem de stop e tem que ir embora. Cadê as ordens de stop que estavam aqui? Não estavam, porque não foi. Até ontem parece que ia, né? Hoje o que aconteceu com o S&P? Aconteceu isso aqui, ó. Hoje subiu até mais um pouco. É porque esse cara aqui roda o dia inteiro, tá? Então, esse aqui é 23. Ontem nós tivemos, na verdade, no que roda o dia inteiro e a noite inteira, que é o mini S&P, nós tivemos um candle de indefinição. E hoje, que foi meio período só, a gente vê isso quando a gente vai para o 15 minutos aqui. É meio período porque véspera de feriado, ele funciona, em vez de funcionar até as 6, ele funciona até as 4. 2 horas antes ele para, que é para o povo já ir pegar o avião, para ir para as cidades e para ir comer o peru que os americanos comem no Thanksgiving, né? Então, hoje, o mercado rompeu o topo. Ele tinha feito uma acumulação e hoje ele rompeu esse topo. Candidamente rompeu esse topo. O que tem que acontecer amanhã? O que teria que acontecer amanhã? Tem que pegar e partir para a ignorância subir aí desenfreadamente, né? Amanhã, não sei, Black Friday, não sei, acho que tem mercado. Tem mercado, né, amanhã, Simone? Amanhã tem mercado, né? Amanhã é normal, né? Cedo, mas tem. Fecha mais cedo também? Fecha mais cedo por causa de Black Friday, mas sim, tem mercado. Muito bem. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Agora, quando a gente olha no S&P e olha aqui no gráfico diário, a gente vê os preços então chegando nesse nível histórico de alta, né, no último topo, e fazendo esse tipo de deriva, né? Eu quero mostrar a vocês duas situações em que o mercado fez exatamente a mesma coisa. Aqui em 2000, antes da queda mais brava, ó, vocês vejam o vermelhinho aqui onde está, né? O vermelhinho aqui, que é o que eu estou mostrando, que é igual ao que está acontecendo hoje, foi exatamente o topo antes do tibum. E esse topo foi assim, ó. Clímax, caiu um pouquinho aqui, e depois aqui, ó, no topo, estão vendo, se arrastando aqui. Esse aqui está passando um pouquinho, mas esse aqui também passou um pouquinho, tá? Isso foi 2000. E, de novo, mesma coisa em 2007, que foi o topo do mercado americano lá. Você vê, ele sobe aqui e depois, quer dizer, nas duas situações, dá para você traçar esse processo aqui, depois dá para você traçar esse processo aí, depois de uma alta, né, expressiva, né? Esse processo que é aqui também, ó. Vou pegar aqui, agora já está vermelhinho, é isso aqui, né? Então, é uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, em que a gente também teve condições de colocar as duas retinhas paralelas e que definem uma deriva. Olha, acho que estamos chegando perto da hora de saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu estou errado, esse troço vai romper, vai ter um rally, vai para fazer um movimento
um movimento impulsivo dentro de uma tendência, provavelmente uma tendência, quer dizer, aí teríamos que considerar isso como uma tendência de alta de longo prazo que começou lá embaixo, no fundo do subprime, né? E talvez os livros aí mais para frente vão dizer que isso aconteceu por conta do aumento da produtividade, essas coisas maravilhosas que estão acontecendo aí. Hoje eu recebi um negócio no WhatsApp aqui que mostra uma mesa de estudo de estudantes de medicina em que você tem um cadáver ali totalmente digital e você tira a pele, saiu a pele, tira o nervo, tira o músculo, tira o osso, faz não sei o que. Nossa, é uma coisa assim impressionante, né? Então, de repente, essa produtividade, essa tecnologia toda aí mudou o paradigma. Infelizmente, as outras vezes também a turma achava que tinha mudado o paradigma, né? Lá em 1929, achavam que tinha mudado porque tinham inventado o rádio, a televisão, o foguete, não sei o quê. Era uma maravilha. Teve até um cara lá que tem a história que conta que o cara fechou o departamento de patente porque disse que ele já tinha inventado tudo, não tinha mais nada para inventar. Achavam que estava mudando o paradigma. Eu posso estar errado. Agora, se eu estou certo, quem sabe eu vou estar... quem sabe vai ficar claro que eu estou certo. Porque a partir de amanhã, depois que o mercado rompeu, ele de repente pode ir mais 1, 2 dias, mas depois a gente tem que esperar aquele tibum para baixo. Porque rompeu, não vai ter o respaldo das ordens de stop, porque eu acho que não estão lá, porque os Jorge Soros da vida, que até sabe-se que estão com posições de venda, esses caras não têm stop. Esses caras, se subir mais, eles vão vender mais. E é isso aí. Quer dizer, não tem stop. Ninguém vai liquidar as posições porque o mercado está rompendo o topo histórico lá. Eu acho, né? Então, o esforço dos comprados para fazer romper esse nível, eventualmente não é compensado, eles estão muito cansados e o vendedor, eventualmente, na hora que ele acha que é a hora certa, ele entra batendo e soltando a artilharia dele e aí as chances que o mercado caia, porque ele está de novo nos proporcionando um bull trap, né? Quer dizer, por enquanto o rompimento, se ele cair, ele estaria nos proporcionando um outro bull trap, que é o que eu considero a mais importante indicação técnica. Acho, portanto, minha gente, que o mercado está num nível extremamente perigoso. Nós podemos a qualquer momento ter uma queda muito significativa do mercado de ações americano. E se isso acontecer, vai ser terrível para o Brasil, infelizmente, porque vai sumir o crédito, vai subir o dólar, vai ter o Flight for Quality. Flight for Quality é todo mundo saindo dos países emergentes, dos riscos e voltando para os Estados Unidos. Isso significa venda massiva de ativos nos países todos, e isso significa as empresas ficando com medo, isso se espalha pelo mundo todo, e a turma que está com lucro desse tamanho lá nas posições dos mercados de ações americanos também cai fora, sai dos ativos de risco. Enfim, eu acho que isso existe um risco real e iminente de que isso aconteça a qualquer momento, até porque o catalisador disso, que eu acho que vai ser a troca de presidência nos Estados Unidos, que é um negócio muito importante, né, de um peso muito grande, está aí, está rolando, né? Eu acho que o Obama vai fazer tudo para que a coisa não aconteça na gestão dele, porque depois ele pode falar, não, foi por causa do Trump lá, que fez não sei o quê. Eu acho que ele vai ter uma tentação muito grande de se é que eles estão enrolando e segurando artificialmente através de Banco Central ou sei lá o quê, eles continuarem a arrastar isso aí até entregar a coisa para o Trump. Daí é problema dele, se cair eventualmente é culpa dele, né? Só que tem uma coisa, precisa combinar com os russos, né? E no caso os russos chamam-se mercado, e o mercado é esperto, né? O mercado antecipa as coisas, como antecipou na última vez, quando tivemos o subprime, que o Bush entregou o negócio, já tinha ido para o ventilador lá quando ele entregou, né? O subprime foi em outubro de 2008. O Obama tomou posse em 2009, em janeiro de 2009. Quer dizer, ele pegou o negócio andando já. Eu até acho que ele segurou porque falou, o quê? Na minha vez vai dar esse rolo todo? Não, peraí.
roda a maquininha aí, imprime dólar, vamos segurar esse negócio aí. Mas enfim, só especulações, né? Muito bem, então apesar do mercado tá aparentemente rompendo resistência, eu acho que não rompeu resistência não, precisa mais, um pouco mais, para que eu considere que essa resistência está rompida. Por exemplo, se eu comparo isso aqui com o Dow Jones, indexado pelo CPI, opa, rompeu também, olha, rompeu a resistência também. Mas ele ainda está nessa deriva, né? Isso aqui foi ontem. E tudo bem, então rompeu, então vamos... Mas quando a gente vai, por exemplo, aqui para o setor de indicadores mundiais, o setor de elétricas nos Estados Unidos, as ações das companhias elétricas, que é o Dow Jones Utilities Average, pô, o buraco é mais embaixo, não rompeu coisa nenhuma, pelo contrário, ele está caindo. E ele tinha subido e agora está caindo, ele acabou de romper, está com uma bandeira de baixa aqui e rompeu uma resistência, um suporte importante aqui no 640, o Dow Jones DJUA. Ah, tudo bem, o Transportation subiu, mas também não rompeu o topo histórico ainda. Então o S&P e o Dow Jones romperam, mas tem outros dois, um caindo e outro. Se tivesse o Dow Jones aqui, ele ia falar assim, o Dow Jones é aquele senhor lá que habitou o planeta em 1900, né, fundou o Wall Street Journal, definiu a Dow Theory, e, enfim. Ele tinha como premissa achar que o mercado estava num bull market, quando os dois, que na época os dois índices eram o Industrial e o Railroad, que era o que tinha de coisa acontecendo nos Estados Unidos, era o Railroad, que eram as estradas de ferro, e os industriais, as indústrias e as estradas de ferro, que compunham a grande maioria das empresas americanas. Então tinha esses dois índices que na época chamavam-se de médias, e então o Dow Jones entendia que o mercado estava numa tendência de alta quando as duas médias estavam indicando para cima, quer dizer, tinham rompido suas resistências e estavam aí em tendências de alta. Se uma estava em tendência de alta e a outra não, ele não considerava que o mercado era de alta. Então, isso é mais uma razão para a gente desconfiar desse comprimentozinho aí do Dow Jones e do S&P. Vamos esperar um pouquinho mais, né? E, conforme eu falei, se por acaso, deixa eu vir de volta aqui, se por acaso a gente agora, sexta-feira, segunda, tivermos uma reversão, se o mercado cair lá, então nós vamos estar testemunhando um bull trap e vocês podem esperar quedas substanciais aí, tá? É isso aí. Por quê? Porque terá rompido uma vez mais, terá ficado... Vai ficar ruim a coisa para os comprados, né? Porque sei lá que vez, é a terceira ou quarta vez que eles rompem e não conseguem ir. Eles vão perder a moral. Eu acho que isso vai dar uma baixa muito grande na moral das tropas do exército dos comprados e vai deixar bastante eufóricos os vendidos, o que significa baixas violentas aí no mercado. Então é isso, eu me estendi bastante hoje aí nessa análise, porque eu acho que nós estamos num nível muito especial aí de mercado, mas vamos aí a algumas perguntas, estendendo um pouquinho ainda mais o nosso tempo aqui, que já tem mais de 1 hora. Júnior, alguma coisa aí que você possa me... Só 3 perguntas, Fausto. Então vamos lá, vamos respondê-las. Vale 5. Vale 5. Tá. Ações. Então, Vale teve essa alta bastante expressiva, né? A partir do começo do ano, foi uma alta de 300% a partir de janeiro de 2016, né? Agora, nós chegamos aonde chegamos? Chegamos aqui num nível que nós entendemos ser um nível importante de resistência.
Isso aqui tudo está para cima desse nível que o mercado está chegando agora. Tem vários fundos e aqui também, ó. Isso aqui vai mais adiante ainda. Quer dizer, mais para trás ainda. E eventualmente isso pode sair daqui, pode vir aqui, quer dizer, nós estamos mais ou menos por aí, né? Então é esse topo aqui de 2007, fundo em 2008, fundos em 2010, fundos em 2011, fundo em 2012, acumulação em 2013, topos em 2014. Vejam a importância desse nível de resistência. Vejam como é importante vocês terem um gráfico e um serviço de análise técnica que você estale o dedo e ele te mostre essas coisas. Então, esse contexto aqui, quer dizer, essa formação de reversão de candlestick não é uma formação qualquer, é uma formação que está acontecendo num contexto muito importante, qual seja um nível de resistência nota 10, tá? Conforme eu mostrei para vocês. Então a gente tem que dar importância para isso aqui. Então isso aqui, o que quer dizer dar importância? Dar importância é o seguinte, isso aqui é major, não é senior, é master, né? Então, isso aqui é uma formação de candlestick de reversão que não deve só fazer o mercado cair um pouquinho. Isso aqui tem tudo para se tornar um topo mais importante, tá? Mas não aconteceu ainda, né? Porque os preços caíram e daí subiram, tiveram uma alta bastante significativa, mas chegaram perto do topo e estão perdendo força, né? E hoje teve uma pequena reversão em relação ao candle de ontem, um candle pequeno, mas não deixa de mostrar que o mercado está perdendo força. Eu acho que isso aqui não vai ser rompido, eu acho que isso aqui está com toda a cara de fazer um topo duplo e voltar aí para o seu próximo suporte a 17. Não, o próximo suporte, desculpa, é 21,50, que é esse fundo de 4 dias atrás. Sexta-feira passada, na verdade, né? E agora, se eventualmente tivermos um rompimento acima de 26, aí os preços então devem caminhar para a sua próxima resistência a 30, coisa que eu não acho, como eu disse, que não acho que vai acontecer. Até porque nós estamos com uma esticada muito grande aqui a partir de setembro, né? Com essa repicada da China aí. Quando a gente olha a China, vou dar uma deixazinha aqui para vocês. Quando a gente olha a China, esses aqui são os índices da China. Então, a gente vê um monte de gráficos aí subindo, tá? Ó, mas é nesse contexto aqui, ó, uma acumulação, não escapou da zona gravitacional desse processo aqui. Esse é o Composite lá, que é um dos principais índices. Aqui também é o Shena. Esse aqui é o Shen's. Agora, esse Shen's aqui, você já vê o rompimento da reta de suporte. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que isso aqui é só um repique da China. Não é mais do que um repique. Isso aqui é Coreia. Coreia já é um negócio mais Coreia do Sul. Um negócio mais próximo da realidade, né? Sem ditador que disse para o mercado cair ou subir. E vejam o que está acontecendo aqui, ó. Eu acho que isso aqui é uma acumulação que deve dar continuação ao movimento que a precedeu, tá? E esse aqui finalmente é o gráfico de Hong Kong. Hong Kong é a China de verdade, né? Quer dizer, a China ocidentalizada, está lá dentro. E veja o que está acontecendo, ó. Eu acho que isso aqui é uma A, B, C, e o mercado está testando essa reta aqui agora. Isso aqui me parece de baixa, tá? Então é isso, eu acho que curto prazo aí a gente pode ter um pouco de estabilidade, mas vale baixa, médio e longo prazo. Júnior, a próxima. Itaúsa, ITSA4. ITSA4 nós estamos de olho porque Itaúsa aparentemente está fazendo uma reversão. Itaúsa, aqui eu tenho os fundos, seguem a nossa zebra, que é a nossa marca registrada aqui na Enfoque, né? A nossa zebra existe porque a nossa escala é bonitinha aí, como vocês podem ver. A nossa escala é de 1 em 1. Então, por isso a gente pode pôr a zebra. Que se você tem cada faixa dessa valendo 1,
Você faz a zebra, né? Agora, se cada faixa vale 1,42, não tem muito sentido você fazer a zebra, né? Então a gente faz a zebra, eu acho muito útil para você rapidamente visualizar alguma coisa aqui na escala. Eu sei que você pode pegar as ferramentas aqui, mas eu acho que dá muito mais trabalho. Eu acho que é muito mais ágil você bater o olho aqui e saber que esse topo aqui é 31, tá? Então, vamos lá. Itaú rompe essa reta suporte de longo prazo, aí cai, faz uma correçãozinha michuruca e depois volta a subir, mas encontra resistência na antiga reta suporte, que faz crer que isso aqui possa ter sido apenas um movimento de retorno à antiga reta de suporte, que aí por oferecer resistência, enfim. Bem, eu acho que nós estamos vendo aqui uma bandeira de baixa. Acho que Itaú cai e vem testar seu próximo suporte aqui a 32. Baixa aí e acho que se acontecer o que eu acho que vai acontecer no Bovespa, Itaú vai junto. Então nós temos baixistas curto, médio, curto por conta dessa bandeira de baixa aí, médio e longo prazo também. Júnior. Milho, CCM, que é o janeiro. CCM1, que é o janeiro. Vamos ver se tem mais histórico disso aqui. Tem. Esse aqui é o perpétuo, que eu já peguei o histórico todo dele. Então vamos lá. Milho, temos essa reta aqui, que não nos diz muita coisa. E temos aqui uma acumulação que tem toda a característica de formação de topo. E isso aqui orna muito bem com o processo de 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui seria uma formação de cabeça e ombros. E formação de cabeça e ombros nos dá esse objetivo aqui para baixo, que não precisa nem olhar lá para baixo, né? É reta suporte de longo prazo, tá? Então, baixa, curto, médio e longo prazo. Vamos ver o curto prazo aqui. Curto prazo a gente está aí com uma espécie de uma bandeirinha, né? Então eu diria que os preços estão vindo para 30 aí, acho que, porque essa reta aqui é um pouco por aí, né? A projeção da formação de cabeça e ombros está um pouco acima aí nos 32, a gente para aqui, mas eu acho que ele não fica aí nos 31,50, 31,80, ele cai para R$30. É isso aí. Só uma dúvida, você comentou, você falou Itaú, você viu Itube 4 ou Itaúsa? Eu vi Itube 4, eu acho. Eu vi Itaú Banco, Itaú Banco. Mas se você quiser, eu posso dizer que nós estamos com uma recomendação de venda em Itaúsa. Eu posso ser um pouquinho mais específico, ó. Tá aqui o gráfico. Itaúsa está fazendo uma bandeira de baixa em cima dessa que nós achamos que é uma reta de suporte. Por que achamos? Porque ela tem 2 pontos e vai ter o terceiro ponto aqui se subir ou se cair, né? Mas já deixou, já confirmou isso aqui ao fazer a bandeira de baixa. E agora está rompendo isso. Então nós vendemos ontem, porque achamos que o preço estava escapando dessa bandeira de baixa. Está indo bem e nosso objetivo é 7,75. Isso aí. A Embraer. Vamos lá. Embraer, ações EMBR3, né? Embraer. Então está aqui o gráfico de Embraer. Nós rompemos essa reta suporte de longo prazo e podemos usar a Fibonacci aqui para ver a quantas andamos. O mercado corrigiu o primeiro nível Fibonacci. Nada impede que ele entre aí e venha para segundo e terceiro níveis Fibonacci, né? Então agora resta uma análise de curto prazo aqui. Então, o mercado fez um fundo duplo, subiu, praticamente atingiu o objetivo do fundo duplo, fez uma deriva, caiu e agora acho que está fazendo uma bandeira de baixa para voltar a cair, testar o suporte a 14 e com isso aí eu acho que nós vamos ficar com uma espécie de retângulo de baixa aqui
que é a acumulação que deverá nortear esse processo, e projetaria ele para os R$10. Eu acho que é para lá que ele está indo, mas logicamente inicialmente estamos indo testar os 14. Baixa, então, curto, médio e longo prazo para a Embraer. É isso aí. Minha gente, muito obrigado pela sua assistência. Gostou do nosso vídeo? Divulgue. Conte para os seus amigos que toda quinta-feira a gente está aqui fazendo uma análise, colocando aí nossa experiência para analisar os mercados. E a gente, nessa hora mais ou menos que a gente fica aqui, a gente também gosta de colocar aí conceitos de análise técnica, conceitos de mercado, que eventualmente são legais, né, de se aprender. Então, divulgue, conte para os seus amigos, publique. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima quinta. Boa noite.